Salve, salve nação, saudações rubro-negras, Expresso Rubro-Negro na área com notícias do nosso Mengão para vocês. Pessoal, primeiro de tudo, eu queria pedir desculpa a vocês, estou com a voz um pouco embargada, como vocês podem perceber, mas é que de fato aqui em casa todos nós adoecemos, todo mundo com febre, todo mundo com a garganta inflamada, muito gripados, né? Tanto eu, minha esposa, meu filho também. E aí eu hoje realmente eu não consegui fazer o vídeo para vocês da manhã para vocês. Eu acordei muito mal mesmo. Tomei uma medicação, fui fazer as coisas aqui. E aí eu consegui ficar melhor. Então, assim, antes da gente começar a falar sobre o nosso Mengão, queria pedir a vocês humildemente, deixem o seu like, acione o sino da notificação, deixe também o seu comentário. Tudo isso é de graça. Vocês vão estar ajudando outro flamenguista. E o nosso canal ele vai se tornar mais relevante, a gente vai ser recomendado para mais pessoas e poder propagar, disseminar nossa mensagem de Flamengo para mais pessoas, o que é muito importante quando se cria um canal aqui no YouTube. Queria deixar claro para vocês que isso aqui é um canal de um torcedor apaixonado, fanático, que pegou isso de berço. Aprendi com meu pai, que me passou todos os valores de torcer para o Mengão, toda essa paixão, todo esse amor pelo Flamengo. Pretendo até trazer meu pai aqui no canal para entrevistá-lo mesmo, fazer um podcast com ele. Ele tem muita história legal do Flamengo e de Flamengo para passar, então eu pretendo trazer ele muito em breve aqui. E aí eu queria pedir isso para vocês, porque de fato aqui é um flamenguista, pessoal, de coração aberto, tentando fazer um trabalho, tentando fazer um vídeo de informação, tentando informar vocês cada vez mais, dar meu ponto de vista também, que eu acho que é relevante nisso tudo. E quem dirá se é relevante ou não são vocês, com a opinião de vocês, os comentários e todo o apoio que vocês possam me dar, tá bom? Os cachorros aqui, os cachorros brincando, aí fica fazendo zoada. Então, pessoal, vamos iniciar falando sobre o incidente que rolou ontem no Engenhão, né? Onde a torcida do Botafogo saindo na mão em pleno estádio, no meio do jogo ali, a torcida do Botafogo ficou muito enfurecida pelo fato de perder por o Flamengo também provocou bastante, cantou várias músicas, mas quem começou as provocações de fato foi o Botafogo, com mosaicos, bandeiras e etc. Uma coisa desnecessária, umas bandeiras sem lógica, mas aí a gente que é Flamengo nem liga para isso não, o importante foi o resultado, a gente queria muito esse resultado, e ele veio em boa hora. E aí, galera, uma coisa que me revoltou muito no jogo, a gente sempre tá voltando aqui no assunto e tendo que falar de arbitragem. Eu não sei se vocês já repararam. É muito chato falar sobre isso, eu não gosto de falar sobre isso, mas toda santa vez a gente tem que falar sobre arbitragem. Inclusive ontem. Ontem a gente teve o lance do Luiz Araújo. Cara, pelo amor de Deus, aquilo ali é pênalti, cara. E aí a gente escuta o áudio do VAR e o VAR claramente diz: ah, ele só pisou no pé dele. Só isso. Só pisou no pé dele. Um pisão não é falta? Um pisão não é pênalti, cara? Assim, é tão absurdo, beira o ridículo. Você vê que não é só o árbitro que erra, o VAR erra também. Então, cara, eu ouvi dizer que os caras pagam uma fortuna para poder fazer um curso de árbitro, um curso de árbitro de vídeo, mas parece que o treinamento ele não é um treinamento válido. E que cacete de mundo, sem querer não é falta também, gente. Se houve uma obstrução clara, se houve um contato, independente se o cara depois vai completar a bola ou não, mas se foi faltoso, é pênalti. Simples assim. E toda vez a gente tem que voltar a debater esse assunto, a falar disso. É muito chato. A gente teve a entrada do menino lá, aquele Cris, atacante lá do Palmeiras lá, Cris alguma coisa. Cara, ele deu-lhe uma solada na canela do Royal, que, meu amigo, aquilo ali se não machucou, cara. Perigo de quebrar a perna do cara. O cara entra irresponsável no lance e não acontece nada com o cara. Inclusive, o juiz foi lá dar um cartão amarelo pro Royal, porque o cara veio perturbar no ouvido dele e ele empurrou o outro jogador do Botafogo. Mas assim, cara, o time do Botafogo muito violento. Em vários lances os caras entram com muito excesso de força, sabe? E isso não é legal para o futebol. Você pode machucar o seu colega de trabalho, cara. Apesar da rivalidade, são profissionais ali trabalhando, né? E que dependem do seu corpo, que é o seu material humano, para conseguir desempenhar o seu papel, desempenhar a sua função, que é de jogar bola. E aí a gente teve a fala do Léo Ortiz falando que é muito chato falar de arbitragem, mas que é necessário,
porque de fato está prejudicando muito, está atrapalhando muito o jogo, fazendo com que o jogo fique muito parado. Ou a arbitragem ou ela picota demais o jogo, ou ela distribui muitos cartões amarelos, ou deixa de marcar lances que eram pênalti, ou lances que são cruciais para o jogo. E aí, cara, o espetáculo ele só tem a perder com isso, porque a gente que é torcida perde, o time perde a cabeça dentro de campo, os dois lados ficam estressados, aí começam a distribuir porrada no outro, não que justifique, mas é o que acontece, o povo tudo de sangue quente. E assim, a gente não precisa que os árbitros sejam protagonistas. Os jogadores que são os protagonistas do espetáculo, o árbitro ele tem que ser um mediador, um conciliador, como se fosse ali um diplomata ali entre duas nações, dois países, tentando negociar o melhor termo, conduzir o jogo de uma maneira estratégica, sem ofender ninguém, sem prejudicar ninguém, mas não é isso que a gente vê acontecer. A CBF ela tem que fazer uma reformulação geral na arbitragem. Eu não digo demitir pessoas e deixar milhares de desempregados no mundo. Não, cara. Recicla essa galera, mas recicla de uma forma ideal, com treinamento pautado em grandes ligas, onde a gente tem uma representatividade de juízes melhores, juízes que apitam Copa do Mundo sempre, extrai tudo que for de bom dessa galera e monta um curso baseado nisso. Será que é tão difícil entrar em contato com a Federação Inglesa, com a Federação Alemã, a Federação Espanhola? Não deve ser tão difícil você fazer um lobby com essa galera, montar um curso, ou então pegar o que eles têm de material, adaptar aqui para o nosso futebol. Não deve ser difícil fazer isso, cara. A CBF ela precisa olhar com bons olhos para isso, porque isso, esse ano especificamente, outros anos a gente já teve muito essa discussão, mas esse ano especificamente tem sido muito gritante, tem sido muito prejudicial, e isso estraga demais o espetáculo, pessoal, torna o espetáculo chato de assistir, e o torcedor que fica no sofá já fica nervoso, imagina os jogadores em campo, entende? Então a CBF precisa tomar uma posição quanto a isso, que é inconcebível, inconcebível. E agora falando de Titia Leila, Carminha, a Leila Pereira não vai comparecer ao Maracanã, pois, segundo ela, devido às polêmicas com o Flamengo, às discussões com o BAP sobre a Líbia, ela teme sobre a sua segurança. Como se a torcida do Flamengo fosse fazer alguma coisa com ela. Primeiro, ninguém vai fazer nada com ela, ela já esteve outras vezes lá, foi muito bem tratada, no máximo ali, brincadeiras, zoação, o pessoal chamando ela de Carminha, ou falando, aqui é terraplanista, viva o flacentrismo, entendeu? Essas coisas assim, ou então zoando ela mesmo. A torcida do Flamengo não faria, nem fará nenhum tipo de violência com ela, mas ela adotou essa cautela, ela não vai até o jogo, ela não vai comparecer até o estádio. Ela fez isso também ano passado, quando estava em meio àquelas discussões com o John Textor, aquela situação acalorada, ela também não foi no Engenhão para o jogo contra o Botafogo, e aí cria-se essa situação onde ela não quer entrar no Maracanã, e tá tudo certo. Só que é o seguinte, cara, eu penso assim, se a gente tá na guerra, e o general ali, o comandante, não vai até o campo de batalha junto com seus soldados, é complicado. É um mau presságio, né? Então eu espero que esse mau presságio conte a nosso favor e que a gente consiga fazer ali o nosso papel e ganhar esse jogo contra o Palmeiras, que é extremamente importante. E aí a gente, falando todo esse cenário de críticas, de outros posicionamentos, a gente tem ontem um desabafo muito grande do John, que para quem não lembra, já foi jogador do Palmeiras, tá? Jogou na equipe do Palmeiras e hoje ele defende as cores do Red Bull Bragantino. E ele teve uma fala muito clara sobre isso. Ele falou, o time do Palmeiras é um time que é muito difícil jogar, porque nós jogamos contra o Palmeiras e contra a arbitragem. E é bem verdade, cara, é bem verdade. Um dos jogadores mais chatos que eu já vi na minha vida, depois do Hulk, é aquele tal de Gustavo Gomes. Aquele Gustavo Gomes é um jogador extremamente chato, ele tá toda hora no pé do ouvido do juiz, tentando intimidar o juiz, falando alto, gritando, botando o peito pra frente. Então, assim, o que eu penso sobre isso, né? O time do Palmeiras é um time que sempre tá em cima do árbitro, perturbam, falam de arbitragem, questionam, vão até a CBF, emitem nota, é constante. Se eu sou dirigente do Flamengo,
e eu vejo dirigente do Palmeiras fazendo tudo isso, a presidente do Palmeiras, eu faria igual, cara. Sabe por quê? Porque aqui no futebol é o seguinte, as pessoas não gostam de jogar o jogo jogado somente dentro de campo. Eles querem os bastidores, e o time do Palmeiras usa isso muito bem a favor deles. Então, cara, se você deixar os caras usarem as ferramentas contra você deliberadamente, assim, a esmo, aí você vai ser prejudicado demais. Então, os caras jogaram pressão de lá, você joga de cá também. Mandaram nota CBF, você manda a sua. Em vias de confronto contra eles, se fizer postagem polêmica sobre a arbitragem, você faz também. Porque ou você se adapta e joga o jogo, cara, ou você fica para trás. Outra coisa também, um cara chato igual esse Gustavo Gomes aí dentro de campo, toda hora perturbando no ouvido do juiz. Se não tiver alguém do Flamengo que cola do lado também e perturba o juiz igual, a chance do juiz ficar pressionado e tomar atitudes contra o time rival do Palmeiras é muito grande, cara. Então, assim, não dá para ser otário, não dá para ser bobo. Os caras estão com essa conduta, a gente faz também. Estão perturbando o juiz, a gente perturba também. Estão cobrando, pressionando, a gente pressiona também. E é isso que o Flamengo tem que fazer, porque são jogadores muito chatos, cara. O futebol tá muito chato com esses jogadores toda hora perturbando no ouvido do árbitro. A arbitragem já não é boa. A arbitragem, eles parecem não ter uma concentração mental grande, não parecem estarem ali blindados quanto a essas coisas. Não sei se é um treinamento psicológico quanto a isso, tá? Mas os árbitros, eles ficam muito vulneráveis dentro de campo e esse tipo de jogador se aproveita disso. Então, assim, você tem que jogar o mesmo jogo que eles, cara. Não dá pra ficar ali deixando só o cara se valer do que ele acha que é certo, e aí a gente fica prejudicado com isso. Então o Flamengo tem que ser muito inteligente, jogar o jogo jogado dentro de campo, fora de campo, nos bastidores, onde quer que seja, para não sair prejudicado nesse jogo. O clássico é muito importante, a gente tem a nosso favor o repertório, a gente tem ganho ali na sequência, no recorte, Flamengo e Palmeiras no Maracanã, a gente tem ganho bastante partidas, e aí a gente tem que colocar esse nosso favoritismo, entrar com ele dentro de campo, não de uma maneira soberba ou de salto, mas entrar e fazer valer esse favoritismo, jogando bola. O Flamengo tem bola para isso, vai ter todos os jogadores à disposição, o time vai estar descansado, então a gente só espera que seja um grande jogo, um grande clássico. E aí eu peço a vocês humildemente, galera, deixe o seu like, acione o sino da notificação e me digam o que vocês acham. O Flamengo vence esse campeonato brasileiro, nosso Mengão também estará na final da Libertadores. Diga aí os palpites de vocês para essa partida contra o Palmeiras. Na minha opinião, acho que o nosso Mengão vence ali por 3-1, com gols de Luiz Araújo, Pedrão Queixada e também Samulino, hein? Ele vai fazer o dele. Então é isso, galera. Eu queria desejar a vocês uma excelente tarde. Fiquem com Deus. Estou tomando remédio aqui, me cuidando para melhorar. E assim que eu tiver 100%, a gente troca aquela ideia legal. Valeu? Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. Nunca esqueçam. Isso aqui é Mengão. Valeu. Tchau, tchau.